Lá ela era liberada, né? Ou ia uma outra retirar ela, né? Costurava, suturava, fazia sutura, aquela coisa toda no pescoço, nos braços, né? Isso eu achava muito chocante, né? Eu falava para elas, por que fazer isso? Ah, mas tu não faz porque... Eu digo, não, porque eu não tenho coragem, porque não tá dentro de mim, né? Eu acho que assim, se me levar, me bater, entendeu? Ou me xingar, dói, né? Atrás daqui dessa casa existe um quartel militar e nós recebemos 6 meses antes de fechar o Flowers a ordem para fechar, porque aqui do lado iria ser construído um prédio para que os militares que viessem de viagem pudessem se hospedar e que não poderia ter barulho, não poderia ter isso, não poderia ter aquilo. Enfim, como nós não queríamos incomodação nem com polícia, nem com exército, nem com ninguém, porque naquela época tudo era poder, não é? A ditadura fazia com que a polícia extrapolasse todas as... Tinha muitos que se prostituíam e ao mesmo tempo trabalhavam na noite. Só que tem um detalhe, que sempre existiu, por exemplo, travesti que trabalhava na época, na noite, em casa noturna, não era permitido se prostituir em rua. Os donos de casa, os empresários não admitiam. Por quê? Não, porque não era admissível, entendeu? A gente tinha que se comportar como um espetáculo, a gente era um show, era um contrato, não achei. Então não poderia misturar as coisas, de repente a gente está numa esquina. E quando perguntam, mas vocês são prostitutas, vocês são viado, né? E daí? Acho que vocês têm que fazer aquilo que vocês realmente gostam, então isso que vocês gostam. Mas não é por aí. Nós temos sentimento, nós temos alma, nós temos coração, nós choramos, nós temos sentimentos, né? O meu nome é Bento Guimarães da Rocha, eu tenho 52 anos, sou um ariano teimoso e sou proprietário da Intimus Video. A Intimus Video é uma videolocadora diferenciada, onde a gente roda filmes eróticos e as pessoas vêm para assistir esses filmes eróticos e também se aproximar, pessoas que vêm à procura de relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Eu venho da área farmacêutica e sempre trabalhei na área farmacêutica. Mas tu já tinha contato com esse setor antes? Já tinha contato porque eu sou homossexual e frequentava as casas antes. Então, frequentava a sauna, frequentava as casas. Na década de 70, nós não tínhamos, obviamente, não tínhamos shopping. Então, o shopping de Porto Alegre era a Rua da Praia e o entorno da Rua da Praia. Então, a cassação, digamos assim, se fazia na Rua da Praia. O entorno da Rua da Praia, ela tinha em torno de 10, 12 cinemas de 1.000, 1.200, 1.500 pessoas. Então, a cada 2 horas, na pior das hipóteses, a Rua da Praia era abastecida por 5.000, 8.000, 10.000 pessoas. Então, tu tinha toda uma população ali e tu conseguia caçar, digamos assim, ali. E naquela época, os cinemas que existiam, era o tempo da ditadura, né? Então, nesse período, tu não podia te expor muito. Então, dentro do cinema, tinha lanterninha, tu poderia arrumar confusão e tu ia pro DOPS mesmo e era cadeia mesmo, né? Por atentado ao pudor, né? Mas mesmo assim, as espertas, a gente dava um jeitinho no banheiro do cinema, então se conseguia alguma coisa, né? Mas o forte seria a Rua da Praia e depois a Redenção. No 66, rolava dança, abraço, beijo, né, assim, a vontade a mais daquilo ali. Ah, vamos dar uma banda, né, tem dinheiro para um motel, a gente vai para um quartinho, não, vamos na Redenção mesmo, né. A Redenção, carinhosamente chamada Redeca, a nossa amada e querida Redeca, era um tempo, hoje eu passo na Redenção e fico pensando que de minha árvore onde eu transei, não tem mais a minha árvore, que eu tinha uma árvore de estimação, todo mundo tinha a sua árvore de estimação. Hoje está tudo aberto, nós tínhamos uns flamboyantes, eu acho que não é flamboyant, Três Maria ou qualquer coisa que o vale, tá? Que nós entrávamos para baixo ali junto ao chafariz, e tu transava ali embaixo as pessoas passando. E tu já tinha um lugar que tu abria a ramagem ali e tu entrava lá para dentro para transar. Então tinha setores na Redenção. Tu divide a Redenção por 4. Então era tanta gente caçando
E era tanta gente que tu podia ter um setor. Tu tinha o setor ali do Instituto de Educação, tu tinha o setor lá do Zoológico, tu tinha o setor do Ramiro Soto e tu tinha o setor da Venâncio. Então tu podia escolher, aquele quadrilátero ali tu tinha horrores de transa. Era um tempo maravilhoso. Para mim é Redenção, Praça da Redenção, o Parque Farroupilha, né? Enfim, né? Cada um usa um nome que convém. Eu gosto muito do Parque Farroupilha, né? Eu acho bonito, né? E tudo assim que aqui as árvores traz assim uma tranquilidade de dia, um bem-estar, sabe? E eu acho que as pessoas, se eu tivesse mais tempo, eu moro uma quadra daqui, né? Pudesse vir todo dia aqui, eu viria, né? Mas enfim, o tempo, eu acho que as pessoas poderiam aproveitar mais esse espaço que traz uma tranquilidade muito grande, né? E à noite, isso aqui para mim é prazer, né? O glamour era mais, né? Show, era espetáculo, era brilho. Era aquilo ali que tu viu, plumas, brilho. Hoje em dia não tem mais isso. E era um período em que tu podia amanhecer na Rua da Praia, porque tinha público na Rua da Praia durante 24 horas. Então tu saía da Rua da Praia, tu fazia o circuito dos bares, que ficava na Salgado Filho, depois tu descia pela João Pessoa, ia até a Redenção, olhava como estava a Redenção e voltava para a Rua da Praia. Então tu passava por uma pessoa, a pessoa te olhava, tu olhava. Eu costumo dizer que existe 3 tipos de olhada. A primeira olhada de reconhecimento, a segunda olhada de confirmação e a terceira tá afim. Ninguém vai estar olhando 3 vezes se não quiser fazer nada. E perguntava para a pessoa, né? Tu é entendido? Sou entendido. Se a pessoa fosse da polícia, entendido em quê? Não, achei que tu entendia da cidade ou de alguma coisa, tu dava alguma desculpa para sair pela tangente, né? Bem, depois do Flowers, não é? Porque o Flowers foi a primeira. Depois do Flowers, eu conheci o Coliseu, que era gerenciado por um amigo meu, que acabou sendo o dono da torcida Coliguei, que é o Volmar Santos. Simultaneamente, na época do Flowers, eu também coloquei a primeira casa somente para lésbicas, que chamou-se Maxims, era na Oswaldo Aranha 784, quase esquina com a Rua Santo Antônio. Era só para lésbicas e era Maxims o nome, e tinha como slogan: onde você encontra o máximo. O meu nome é Edna, eu tenho 45 anos, nasci na Vila do IAPI, Porto Alegre. Aos 20 anos eu vim morar na Cidade Baixa e arredores ali, porque foram vários locais, mas tudo assim dentro da Cidade Baixa. Frequentadora assídua do Bonfim, né? Quando eu descobri a noite, né, aqui do Bonfim principalmente, aí eu comecei a sair já busca de diversão e tudo mais. Mas logo em seguida eu já comecei a trabalhar na noite, né? Porque aquele mundo era um mundo tão deslumbrante para mim, assim, era uma coisa que eu gostava de me relacionar com as pessoas, conversar com as pessoas. E aí isso foi uma decisiva, assim, né, para mim. Eu vou trabalhar na noite. E comecei a trabalhar e foram 20 anos, mais ou menos. Vamos pensar que 5 anos foi de diversão e 20 trabalhando, né? Porque naquela época, em 80, por aí, não é como hoje, né? Hoje tu vê os garotos, as meninas, tudo de mãozinha e todo mundo aceita na boa, né? Naquela época não, tu tinha que te esconder, era uma coisa velada. Então existiam alguns bares, né, especificamente, que se sabia que ali pessoas, porque assim não tinha assim de tu te beijar em público, de pegar a mão, não existia isso. Era tudo muito velado, né? Mas aí pelo menos achei a minha tribo, né? E foi muito bom, assim, porque daí abriu-se um universo, assim, do não posso, não é feio, né? Isso tudo começou a desmistificar, né? A partir da hora, daí começava o segundo drama.
A partir da hora que tu caçou, às vezes a pessoa era mais rápida essa caçada. Às vezes tu tinha que trabalhar a presa, porque a presa tinha medos disso e daquilo. E era um período que existia muita liberdade, entre aspas. Liberdade não seria o termo, né? As pessoas usavam muito droga e a droga, a maconha, na época, era muito reprimida. Então, mesmo duas pessoas, se tu tivesse no parque duas pessoas, poderia bater polícia, embora tu não tivesse com a maconha, tu tinha que explicar o que tu estavas fazendo no escuro. Então, funcionava da seguinte maneira, tu tinha que achar um lugar para te fazer esse teu sexo. Hotel, nem pensar que a polícia não deixava dois homens entrar num hotel. Tá? Nós tínhamos duas casas, tá, de tolerância. Uma casa era da Luísa Felpuda e outra casa era a casa da Rufina. Tá? Mas ou tu ia para os parques, ou tu ia, no meu caso, nós íamos para o antigo necrotério da Santa Casa. Tá? E o necrotério ficava embaixo onde está o Hospital Santa Rita e onde tem a Faculdade de Medicina. E era totalmente aberto. E entre a lavanderia e o necrotério, que ficavam pessoas ali, então tu ia, tinha digamos, uns nichos que tu ia naquelas colunas. E era incrível que tu chegava na noite, às vezes era 1h da manhã, 2h da manhã, e tu ia passando naquele breu, tá ocupado, tá ocupado, tá ocupado. E as pessoas se respeitavam, porque quem estava ali estava na mesma canoa, então tu não podia, né, não podia nem reclamar. Daí, com o passar do tempo, acredito eu que daí já deveria ser anos 80, começo dos anos 80. Daí surgiu o primeiro hotel em Porto Alegre que admitia casais do mesmo sexo, que era o Hotel Fonte Nova, que ficava na Garibaldi, e tu descia umas escadas, porque ele ficava num plano, né, abaixo. Então tu chegava na rua, quando tu via duas pessoas, um caminhando mais na frente, outro mais atrás, daqui a pouco um sumia escada abaixo, o segundo sumia escada abaixo. Mas ali era muito incômodo, porque ele era um hotel misto. E sempre que tu chegava, tu tinha que esperar quarto, e daí tu ficava e começava a chegar os casais héteros, e ficava aquela interrogação, aquela coisa. Hoje a gente tem 200 ficantes na internet, mais outros tantos nas danceterias gays e assim vai. Naquela época não. Naquela época você arrumava um namorado e passava a frequentar a boate com ele. E era maravilhoso, porque tinha amor, tinha beijo, tinha isso, e não precisava de dinheiro. Naquela época ainda não precisava de dinheiro. Claro que de vez em quando a gente dava uma ajuda de custo, porque a vida sempre foi cara, né? Daí, na Fernandes Vieira abriu o Esperança, que também se tornou um bar ali. Ele já tinha uma proposta mais almofadão, alternativa, já se era mais um pouco liberado, assim. E até aí todo mundo feliz, assim, era uma comunidade São Oswaldo da Aranha, sabe? As pessoas circulavam, assim, como quem circula na Rua da Praia, bem tranquilo, todo mundo se amando. Eu sempre digo, naquela época todo mundo se queria, todo mundo se amava, todo mundo se respeitava, porque só o fato de tu estar na Oswaldo da Aranha, tu já era diferente, né? O fato de tu frequentar um acidente já era diferente, né? Tu já tinha uma cabeça mais liberal, né? Nós tivemos aqui em Porto Alegre, e hoje, inclusive, faz falta, nós tivemos um grande bar de passagem. O que era o bar de passagem? O bar de passagem era aquele bar que tu ia chegar às 5 da tarde, às 6 da tarde, às 7 horas, e tu ia encontrar amigos, tu poderia tomar uma cerveja, tu poderia jantar, e depois disso tu combinava para onde tu ia para continuar a noite, que foi o Doce Vício, que ficava aqui perto do Colégio Militar. O Doce Vício, no começo, ele tinha um contingente masculino maior, mas era mais ou menos que nem lá o La Torrage. Ele tinha também mulheres que frequentavam. E foi 10 anos, sei lá quantos anos, 12 anos. Né? Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Gerson Winkler. Eu sou um militante da luta contra a AIDS há 21 anos. Sou um militante da luta contra a AIDS porque luto contra a AIDS de uma forma orgânica
e luto contra a AIDS de uma forma política. Eu tenho hoje 48 anos e 21 anos de um